boa noite a todos de ambos os planos, aqueles que nos assistem de seus lares ou nos assistirão pelos nossos canais de internet, pelos streamers, que possamos todos encontrar aqui a resposta às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos. Senhor Deus, como conseguir a vitória? Começou a mensagem do Lourival Lopes, que a Elizabeth acabou de ler. Essa vitória de que fala é a nossa ascensão, a nossa elevação moral e intelectual como espíritos em evolução que somos. A doutrina espírita nos traz como um dos caminhos, ou talvez o caminho, de conseguirmos chegar a essa perfeição, essa evolução espiritual, com a nós chamamos de reforma íntima. A reforma íntima é aquela transformação gradual que nós vamos fazendo em nós mesmos ao longo de nossa caminhada, de nossas existências. A reforma íntima é como uma reforma de uma casa. Nós não vamos destruir tudo de uma vez, ficar na rua, para podermos reconstruir da forma que gostaríamos. Nós vamos fazendo por parte. Nós fazemos uma peça, criamos um novo ambiente, um novo revestimento e vamos gradualmente deixando o mais perfeito possível dentro das nossas necessidades. A nossa vida, essa evolução é algo mais ou menos assim. Nós ainda temos muitas imperfeições, ainda temos muito o que reformar em nós mesmos. Todos nós, senão não estaríamos num planeta, num mundo que é de expiação e provas ainda. Um planeta que está no segundo estágio evolutivo dos mundos. Então temos muito que reformar. Na reforma da casa, o que nós fazemos habitualmente? Onde é que está me incomodando mais? É por ali que eu vou começar. Então, na nossa caminhada, na nossa vida, nós temos que parar, olhar para dentro de nós, nos conhecer e ver quais são as minhas imperfeições, quais são os meus defeitos que mais me perturbam, que mais me incomodam. E começar por aí essa transformação, essa mudança. No tempo de cada um, no esforço de cada um, porque nós somos espíritos imortais. Mas também não é por isso que eu vou adiar indefinitivamente essa transformação, essa reforma, porque eu estarei adiando essa perfeição e, consequentemente, estarei adiando a minha própria felicidade. Então, quanto mais cedo nós reformarmos essa casa, mais cedo ela vai ficar mais confortável, melhor habitável. Quanto mais cedo eu fizer essa reforma íntima, mais cedo eu encontrarei a felicidade. Eu trouxe, são 20 itens que são atribuídos ao Chico Xavier, são orientações práticas que foi colocada para que façamos essa reforma. A primeira delas nos pede para executar alegremente as próprias obrigações. Às vezes nós temos uma dificuldade em exercer nosso trabalho, aquilo que nos dá nosso sustento material, faz como se tivéssemos feito escolhas erradas, não olhamos para as consequências daquele trabalho, por bem que aquele trabalho pode trazer ao outro, aquele que se beneficia daquela atividade que eu estou exercendo, e eu faço isso por obrigação, com um louco que chega o final do expediente, o final da semana, e focado nisso, eu não sou feliz. Quando nós escolhemos
melhor aquela atividade que vamos exercer. E procuramos exercer ela, executar ela, da melhor forma possível, atendendo, se for atendimento a público, mais ainda, da melhor forma. Eu vou criando um ambiente melhor, vou criando um sistema que vai me trazer um retorno em termos de energia muito melhor e mais confortável, para que o tempo vai passar mais rápido. E quando nós olhamos para o resultado da minha atividade e não para o esforço que eu tenho que fazer para exercer, eu vou começar a fazer com mais gosto, porque eu vou começar a ver que aquela atividade, por mais simples que seja, ela está fazendo a diferença na vida de alguém. Então, tem um sentido, passa a ter um sentido na nossa vida. Silenciar diante das ofensas. Nós temos ainda muito forte em nós o instinto animal. E quando nós somos ofendidos por alguém em desequilíbrio, por algum motivo, nós temos a tendência de reagir. E o animal que reage, o cachorrinho que, mesmo que seja o dono, pisou nele, ele morde, depois ele se constrange, se retrai, todo envergonhado, mas ele já atacou, porque ele reagiu. E nós ainda temos esse lado animal ainda muito forte, nós temos a tendência de revidar a ofensa com outra ofensa. E aí cria uma troca de ofensas, de animosidades, de agressividade, que nós não sabemos onde pode chegar até que alguém desista, até que alguém silencie. Então, diante da ofensa, o ofensor, ele sempre vai ser um instrumento para nós. Que nós olhemos para ele como um instrumento de prova da minha capacidade de entender que isso é do outro, que essa atitude é do outro, e ela só vai ser minha se eu aceitar. Se aquilo que ele está dizendo, aquela forma ofensiva que ele está se dirigindo a mim, será que não pode ter algum sentido? Será que o que ele está falando realmente não é alguma coisa errada, alguma imperfeição minha que ele está salientando? E se for nesse sentido, ele está me fazendo um favor, porque ele está mostrando onde eu preciso me reformar, onde eu preciso mudar. Se não for verdade, se é alguma coisa simplesmente para me agredir, é dele. Eu tenho minha consciência tranquila que eu não sou isso, então por que revidar? Quando nós pensamos assim, não há motivo nunca para o revide. Quando nós não reagimos, quando nós paramos, como seres inteligentes que somos, refletimos e só então depois tomamos a melhor decisão. Sem revide. Não se estende, não há uma animosidade, não fica aquela energia de culpa, de ter dito ou ter feito alguma coisa que faça com que nós nos arrependa posteriormente. Esquecer o favor prestado. Como ainda é difícil. Quando nós fazemos um favor para alguém, ajudamos alguém, a maioria de nós ainda fica esperando uma gratidão, um agradecimento, uma retribuição, tanto que a maioria das pessoas ainda fazem favores somente para aqueles que podem retribuir em algum momento da vida. E quando essas pessoas não nos retribuem, quando não nos trazem um retorno à altura do que nós gostaríamos, nós dizemos que me decepcionei com fulano, desiludi do fulano. Que coisa boa, estava iludido, então agora não estou mais. A decepção, a desilusão, ela só acontece quando nós criamos expectativa. Quando nós fazemos as coisas, quando nós ajudamos simplesmente
pelo fato de ajudar, de servir, sem esperar nenhuma resposta, nenhum retorno, nós não nos iludimos, não nos decepcionamos. E se essa pessoa for grata e de alguma forma retribuir aquele bem prestado, quem não gosta de um carinho, de uma gratidão? Mas que eu não faça esperando pela retribuição. Que eu faça porque isso é do meu princípio de ação. Que eu não estou fazendo para ninguém algo que esperando que ela me retribua. Esquecer. Eu fiz, eu ajudei. Vamos adiante. Em busca de outro a quem eu possa servir. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Seria a quarta recomendação. No mesmo sentido do esquecer, eu estou te ajudando, mas não estou te exigindo nada. Às vezes até no momento de erro, da ofensa, lá no início que nós falamos, a pessoa nos procura, me perdoa porque aquele dia não estava bem, eu errei. E a gente, constrangido, eu te perdoo. Mas lá no fundo, muitas vezes, eu te perdoo, mas Deus está vendo. Será que isso é perdão? Será que essa é realmente a atitude? Exonerar é não exigir. Eu fiz o bem porque é do meu princípio. Não exigir nada em troca. Então, certa vez um companheiro nosso ia chegando de viagem aqui na cidade e encontrou alguém na estrada próximo aqui já empenhado com o carro. Ele parou, estava com o pneu furado, já não tinha step, pegou o pneu, botou no carro dele, procurou onde reparar, levou de volta, colocou, pode seguir tua viagem. Não, quanto que eu te devo? Tu interrompeu o teu caminho, tu deslocou com o teu carro, teu combustível, tudo, quanto que eu te devo? A resposta desse nosso companheiro, que já entendeu essa mensagem aqui, foi dizer assim, não me deve nada. Mas se aí adiante tu encontrar outra pessoa na mesma condição, retribui a ela da forma que tu recebeu, que eu te atendi. É só o que eu te peço. Então aquele favor, aquele atendimento que um amigo, que alguém pôde nos ajudar na hora que a gente precisava, que nós estávamos precisando, quando tivermos a oportunidade de fazer o bem a outro, é a forma que nós temos de retribuir aquele amigo. Não necessariamente aquele que nos atendeu, mas aquele que mais precisa. Emudecer a nossa agressividade. Também semelhante à ofensa, quando nos desafiam alguma situação que nos tira da forma do modo de conforto, que nos desafia, em que nós sentimos vontade de agredir, ou atacar, que a gente não seja reativo mais uma vez. A resposta do sábio, o silêncio. Porque às vezes a pessoa está tão convicta daquilo que ela está dizendo, daquela forma que ela vê a vida e as coisas, que ela não admite mudar a sua opinião. E nós tentarmos fazer com que alguém que já está enrijecido na sua forma de pensar e de ver, seria só desperdício de tempo. E isso causaria desconforto tanto para nós como para esse outro. Então, emudecer. Por mais absurdo que seja, se ouve sem resposta, deixa ela com o tempo perceber qual a forma mais adequada, mais elevada de agir. Não condenar as opiniões que divergem da nossa.
Nosso orgulho, nossa vaidade, muitas vezes nos levam a criticar ou até ofender alguém que tem uma opinião divergente da nossa. Mas como todos nós, como falamos, estamos a caminho dessa perfeição, quem garante que eu estou com a verdade, que essa opinião divergente do outro não é a forma mais adequada? Então, quando encontramos uma opinião divergente, se ouve, se avalia, se analisa e tiramos as próprias conclusões. Não somos obrigados a concordar, mas também não precisamos divergir sem refletir. É a forma que nós temos de crescer. Quantas coisas, quantas opiniões nós já mudamos em nossas vidas porque alguém, de alguma forma, me convenceu que eu estava errado. E nessa avaliação, nesse pensamento, sem pré-conceitos, sem paradigmas, eu acabei refletindo e mudando e vendo que aquela ali era a melhor forma. Isso traz crescimento, traz evolução para nós. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Às vezes, num grupo, nós fazemos perguntas simplesmente para deixar a outra pessoa desconfortável, porque aquela posição dele ali, de alguma forma, está se sobressaindo. E mais uma vez, aquele lado do orgulho nosso, nós não queremos ninguém acima de nós. Nós queremos que, pelo menos, estejam todos no mesmo nível. E aquele começa a se destacar naquele grupo, e nós acabamos fazendo comentários desairosos, maliciosos, com o objetivo de tentar minimizar a importância e o destaque daquela pessoa. Quando nós estamos nessa condição, nessa situação, aprendamos com aquele que está mais elevado. Busquemos aproveitar desse tempo e dessa experiência para crescer com ele. Que dentre os iguais, como é que nós vamos crescer, como é que nós vamos evoluir? Nós só crescemos quando estamos em contato com algo acima de nós. Nós só crescemos quando somos desafiados no nosso modo de conforto. Então aproveitemos para crescer, sem comentários, sem nada que possa trazer constrangimento, que na verdade esse constrangimento vai trazer para mim. Porque o grupo vai perceber a energia, as palavras têm energia, vai perceber a intenção que eu estou fazendo isso. Então, aquela pessoa que já está firme da sua posição, do seu conhecimento, não vai ser atingida, não vai se permitir atingir, mas eu vou acabar atingindo. Isso é como ricochetear e voltar a mim, como algo refratário que volta para mim quando não é absorvido. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. A pessoa às vezes nos pergunta alguma coisa e nós respondemos. A pessoa não entendeu direito, pergunta de novo. Nós respondemos, já meio contrariado. Se ela perguntar num outro encontro de novo a mesma coisa, nós temos a tendência de, poxa, mas já te falei, já te respondi. Ela não entendeu ainda, ela ainda está querendo fixar aquela forma. Tenta explicar de outra forma, quem sabe de outro entendimento. Nós temos aqui, às vezes, nos nossos grupos de estudo, esse hábito de, quando nós encontramos uma dificuldade de um determinado assunto, que eu não estou conseguindo passar, conversar entre nós, entre os outros facilitadores, ou até chamar um outro facilitador de outro grupo para explicar, não que ele saiba mais ou ela saiba mais, mas para explicar de uma outra forma, para que possa entender melhor, para que possa compreender, sem azedume, como diz aqui,
sem agressividade. Treinar a paciência constante. Paciência, ciência da paz. Quando nós estamos apacentados, quando nós estamos intimamente em paz, nada nem ninguém nos atinge, nos afeta. Mas quando já acordo de manhã reclamando do clima, do tempo, das pessoas, do café, já acordo sem paz. Como é que o meu dia, tudo vai ser desafiador, tudo vai ser agressivo. Meu dia não tem como ser bom, não tem como ser em paz. Mas mesmo quando tenho esses desafios durante o dia, se eu me mantenho em paz, a impaciência do outro não me atinge. Então a gente treinar, procurar sempre respirar fundo, refletir antes das decisões, antes das respostas. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Ontem ainda no nosso grupo de estudo aqui a gente falava, estudando Joana de Ângeles na obra Plenitude, e ela nos trazia esse entendimento aqui. Nós temos às vezes uma tendência, a pessoa chega querendo desabafar, querendo que alguém que ela confia possa ouvir pelo menos suas mágoas. E às vezes nós temos uma tendência de interromper. Mas a minha dor é muito maior. Eu passei por isso. A gente tem uma tendência de se vitimizar, de passar de uma forma constrangedora até para a pessoa que está nos ouvindo, de que ela está assim porque ela quer. Principalmente nos problemas psíquicos, numa depressão, numa tristeza, numa angústia. Eu já passei por isso e estou bem, me curei. Quer dizer, quem é que vai estar numa condição de tristeza, de depressão porque quer? A pessoa está sofrendo. E às vezes ela quer alguém que ela confia para desabafar, para colocar aquela pressão interna para fora. E nós queremos, nem ouvimos, ficamos pensando como é que eu vou responder, quando é que eu passar as minhas dores, justificar as minhas dores. O outro não quer ouvir as minhas dores. Ele quer um conselho, ou às vezes quer só um ouvido amigo que ouça sem julgamento. Mas nós temos que mostrar que a minha dor é maior do que a do outro. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Nós exigimos muito do outro, da sociedade, do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa, como se o mundo todo existisse para me servir. E eu, em que eu estou contribuindo? Em que eu estou sendo útil? Eu já faço a minha parte, mas se eu posso fazer um pouco mais, por que não? Se eu tenho disponibilidade, se eu tenho conhecimento, se eu tenho preparação, por que não? O ato de ser útil vai fazer nos fazer mais felizes. É servindo que nós somos muito mais servidos. A recompensa de ser útil, de sentir útil em algum lugar, em algum meio, com alguém, constrói a nossa própria felicidade. Desculpar sem desculpar-se. Se alguém errou comigo, eu tenho a obrigação de desculpar. Ela está me pedindo desculpa, de desculpar. Ela está reconhecendo o erro. Mas se eu errei, comigo eu tenho que ser implacável. Eu tenho que me corrigir. Eu tenho a obrigação de corrigir a mim, não ao outro. O outro é com ele, no tempo dele e no entendimento dele. Mas comigo, senão eu não estaria fazendo essa reforma. Essa reforma implica em que eu faça essa correção nas minhas atitudes erradas que eu tive. Não dizer mal de ninguém. Também, como nós falamos há pouco,
nós temos uma tendência de, se eu não consigo ser igual ao outro, se eu não consigo ter o padrão de conhecimento, de evolução do outro, eu vou procurar onde é que ele tem, onde é que estão os erros dele. E aí eu começo a falar, a criticar, a espalhar as imperfeições. Todos nós temos imperfeições, temos qualidades, temos imperfeições. Como uma forma de tentar minimizar as qualidades do outro, perdendo a oportunidade de crescer. Mas crescer exige esforço, exige reforma. E eu não estou disposto a sair do meu comodismo para fazer essa transformação. Eu fico preso, fico angustiado, sofro e critico, em vez de aprender com essa pessoa. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Quando nós convivemos, as pessoas que convivem mais diretamente conosco, como falamos, têm qualidades, têm imperfeições. Quando nós nos detemos nas imperfeições do outro, a convivência fica cada dia mais difícil. Porque eu estou vendo só o lado negativo. Mas como recomenda aqui, quando nós nos detemos nas qualidades, nas perfeições, naquilo que já tem como perfeição, eu passo a admirar o outro. Isso é importante nos relacionamentos de casais. Quando escolhemos alguém para estar na vida, ao nosso lado, se nós focamos nas qualidades que essa pessoa tem, a convivência vai ser longa. E quando nós nos questionamos se as imperfeições do outro eu consigo conviver com elas de forma normal, deixando de lado, porque eu não sei se ela vai estar disposta a mudar, com certeza o tempo de convivência será muito maior. Mas se nós começarmos a criticar e a observar aquilo que é falho ainda no outro, não vai durar muito tempo. Eu vou começar a me desiludir. Daqui um pouco já vai essa convivência se tornar muito pesada. Alegrar-se com a alegria dos outros. Ser alegre, ser feliz com as conquistas do outro. Nós temos às vezes a tendência também de criticar, de achar que o outro, as conquistas dele, tem alguma forma não tão correta, em vez de me alegrar e compartilhar dessa alegria que o outro teve. Não aborrecer quem trabalha. Se alguém está numa atividade, está crescendo, de não interferirmos de forma a prejudicar o desempenho daquela atividade. Se eu não posso contribuir, não perturbe o trabalho do outro. Ajudar espontaneamente. Quando alguém está fazendo alguma atividade e eu tenho disponibilidade de contribuir, de ajudar, me oferecer para ajudar. Isso cria gratidão, isso cria convivência saudável. Respeitar o serviço alheio. Não é porque a pessoa é médico, porque é um cientista ou porque é um gari que o serviço tem diferença. Cada um, na sua competência, na sua importância para a sociedade, está contribuindo de alguma forma. Se não, pensemos em qualquer uma dessas profissões. Tira ela da nossa vida. Como é que nós vamos ficar? Se nós tem uma tendência de achar que aquela profissão que ela é mais braçal, menos intelectual, que ela tem menos importância. O gari, por exemplo, tira ele das ruas, vê quanto tempo nós aguentamos sem ele recolhendo o lixo da nossa casa, limpando a rua da nossa cidade. Então ele é tão importante quanto o médico que está cuidando da nossa saúde.
cada um na sua capacitação, na sua formação, mas cada um com a sua importância. Reduzir os problemas particulares. Aqueles problemas que nós temos, que são do nosso dia a dia, que são da nossa vida, procurar resolver um a um da melhor forma possível. Não adiar, não protelar aquilo que eu posso resolver hoje, agora. O problema resolvido é perturbação que se extingue, que se vai. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira, quando as provas da dor, da enfermidade, da doença bateram na nossa porta, que a gente tire a lição, o aprendizado daquela experiência que estamos vivendo, sem queixume, sem culpa, porque nós sabemos que toda dor ela é consequência de nossas atitudes em algum momento da nossa vida. Então, se alguém tem culpa, sou eu mesmo. Sejamos cordiais, sejamos amorosos com aquelas pessoas que estão ali ao nosso lado, tentando nos ajudar, sem colocar dificuldade. E assim, nesses poucos itens aqui, que colocarmos em prática em nossa vida, nós estaremos construindo a nossa evolução, nosso crescimento, a nossa própria felicidade. Façamos essa reforma. Não há prejuízo nunca nessa dedicação, nessa nossa própria transformação. Que Deus nos abençoe. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, orando em favor de todos nós que estamos aqui, das nossas famílias, das pessoas com quem nós convivemos, também para aquelas pessoas que estão passando por momentos aflitivos de doença física ou espiritual ou mental, os doentes no hospital, também aqueles que já nos deixaram, estão habitando o plano espiritual, nossos amigos, nossos amores, nossos familiares, aqueles a quem o nosso pensamento neste momento se eleva, que possam eles receber todo o nosso carinho, todo o nosso amor, que eles possam sentir essa esperança de que o companheiro Darcy falou, essa grande esperança de dias melhores, de momentos melhores para a sua reforma interior. Oremos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração das criaturas a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão,
todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Então, neste momento, nós encerramos as nossas transmissões, desejando a todos uma noite de muita paz.